Olá a todos, muito bom dia, boa tarde a todos que nos assistem aqui na Conferência Ethos 360. Meu nome é Lincoln Morales, eu sou o ponto focal para a transição energética da Enel no Brasil e hoje agradeço o convite do Instituto Ethos para participar mais uma vez aqui da conferência, trazendo sempre assuntos interessantes relacionados à temática da conferência. E hoje eu venho trazer para vocês um resumo, né, do estudo que nós estamos promovendo no Brasil e em outros países da América Latina também, sobre a transição energética, né? Então, quais são os caminhos que nós podemos ter como sociedade no sentido de uma economia de baixo carbono, no sentido da transição energética e no sentido de lutarmos contra as mudanças climáticas, né, e limitar o aquecimento global ao 1,5 graus, né? Então, mais uma vez, obrigado. E vamos começar aqui a apresentação compartilhando com vocês que a eletrificação, né, é um conceito que a Enel vem trabalhando muito fortemente, tá? Porque é um conceito que a própria Agência Internacional de Energia coloca como fundamental para limitar o aquecimento global dentro de 1,5 graus, né? No mundo. Então, essa é a premissa fundamental do nosso estudo, né? É a eletrificação como o gatilho mais importante e que essa eletrificação seja baseada em geração de energia limpa, de energia renovável, né? Então, as projeções que a IEA, a Agência Internacional de Energia, faz é que até 2050 essa taxa de eletrificação seja de pelo menos 50%, né? E na Latinoamérica, no mundo e na Latinoamérica, essa taxa deveria alcançar um grau de 37% até 2050, né? Então, mais do que falar em descarbonizar as fontes de energia, que também é um passo fundamental, a eletrificação, né, substituir combustíveis fósseis por fontes limpas de energia, né, e as aplicações que hoje não usam eletricidade possam ter a confiança, né, e o custo, né, também equilibrado no sentido do uso da energia elétrica. Esse é o sentido, né, do caminho para a transição energética de uma forma geral. Mas o que a gente tem na sequência? A gente tem um contexto do Brasil, né? Então, a gente fala de uma forma global, a gente fala de uma forma latino-americana, que são conceitos importantes, né? A descarbonização e a eletrificação, mas e no Brasil? Né? O que nós temos aqui de contexto? Quais são os caminhos que o Brasil pode adotar? Né? Então, começando a falar um pouco desse contexto do Brasil, nós temos aqui a NDC brasileira, né? É um compromisso no Acordo de Paris que o Brasil assinou, né? E hoje, né, atualmente, o Brasil é o sétimo país que mais emite gases de efeito estufa no mundo, né? Então, é um ranking que nós não queremos chegar ao primeiro lugar, definitivamente, e mais do que isso, né, nós queremos sim fazer sugestões, recomendações para que o Brasil possa alcançar os seus compromissos climáticos firmados no Acordo de Paris, né? Nós temos aqui uma atualização, né, do compromisso firmado, aonde o Brasil se compromete a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Bom, falando um pouquinho da COP, né, estamos aqui a poucos dias da próxima COP, COP27, que será realizada no Egito. Existe uma grande expectativa também em relação aos resultados, né, e aos compromissos que sairão de lá, mas resgatando o que nós vimos na COP26, nós temos aí já um pano de fundo que nos permite, né, estudar, aprofundar e colocar questões fundamentais para debate
aqui no Brasil, né? Então, nós temos a ambição, né, na COP26, que ratificou o objetivo de limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus e de reduzir, além da neutralidade, né, em 2050, reduzir em 45% as emissões até 2030. Então, parece muito tempo, mas não é. 8 anos, estamos aqui nessa década, que é uma década crucial para limitar o aquecimento global, né? Até mesmo 2050 parece ser bastante tempo, né? Estamos aí falando de 28 anos, mas falando em clima, 20 anos passa muito rápido, né? Então, nós temos que, mais do que falar e conscientizar, né, e trazer essa questão da educação climática, nós precisamos, sim, de ações concretas começando nessa década ou que já estão em andamento nesta década para limitar o aquecimento global. A transparência foi outro ponto relevante colocado na COP26, né? Aprovada que as NDCs sejam mais detalhadas, sejam mais transparentes e mostrem como os objetivos serão alcançados. E um tema que é uma questão que precisa sempre ser colocada sobre a mesa é o financiamento climático. Ainda não há aí um acordo global sobre as finanças sobre o clima, várias iniciativas, e aqui no Brasil também conhecemos iniciativas de financiamento climático, mas, de fato, a estrutura, né, sobre esse financiamento, o próprio mercado, né, de carbono, que é um tema bastante quente, bastante discutido em vários países do mundo, também foram objeto de discussão na última COP. Na transformação da energia, o que nós temos, né? Por que nós falamos em transição energética no Brasil, né? Nós temos aqui claramente uma identificação de crescimento da demanda, né? Se nós pegarmos o histórico, né, de demanda de energia elétrica no Brasil, nós vemos que existe uma curva crescente, né? E os próprios estudos oficiais, né, da empresa de pesquisa energética também nos mostram que essa demanda continua crescente, né? Então, isso acontece no nosso país, acontece em outros países também. Então, o crescimento da demanda por energia elétrica associada a uma descarbonização da geração, da produção dessa energia, são dois fatores fundamentais dessa equação para conseguirmos reduzir o aquecimento global, né? A eletrificação está além de atender a essa expansão da demanda com energia renovável, a eletrificação está permeando também usos, né, de energia que são feitos em vários setores da economia e que hoje não são feitos com energia elétrica. Então, isso significa eletrificar, é começar a utilizar a energia elétrica no lugar de outras fontes primárias de energia. E a digitalização acompanha isso tudo, porque a gente não consegue ser energeticamente eficiente se a gente não apostar na tecnologia, na digitalização, na automação, né? E falando mais especificamente do setor de energia, que as redes sejam inteligentes, né? Que você possa ter maior automação na rede, que você possa ter menor deslocamento e que você possa, de uma forma eficiente, tanto operacionalmente quanto energeticamente, fazer toda essa gestão. Na próxima lâmina, a gente vai olhar aqui, então, como nós desenvolvemos esse estudo. O nosso plano de trabalho ele é constituído por uma análise do sistema socioeconômico feito com a contribuição de uma consultoria bastante conhecida, bastante famosa de todos vocês, que é a Deloitte, né? Uma consultoria aí, de classe mundial, né? A Deloitte nos ajudou esse ano e está nos ajudando a detalhar ainda mais esse estudo sobre as reduções de emissões no Brasil. Para isso, ela utiliza uma plataforma sistêmica, a mesma plataforma que a Agência Internacional utiliza, mas não adianta, né? Não é suficiente querermos fazer simulações de cenários utilizando plataformas, sistemas, se de fato a gente não tem uma participação ativa dos stakeholders. E aí é que entra a participação da Enel
junto com a Deloitte, liderando esse debate junto aos stakeholders, aos diversos stakeholders, de diversos setores da economia, tanto da parte do governo quanto da parte de associações, que no Brasil tem um papel fundamental, as empresas de energia, empresas de outros setores, indústria, empresas do setor agro, reunindo federações das indústrias. Então, é importante que todos os stakeholders de todos os setores da economia estejam engajados para discutir temas fundamentais que nos levem a uma redução das emissões de carbono no Brasil. E, para isso, a Enel vem trabalhando durante esse ano de 2022 nesse engajamento, nesse envolvimento, para que essas pautas sejam trazidas para dentro do estudo de uma forma colaborativa e que esses cenários simulados possam, sim, ser fruto dessa discussão, desse debate. Quais são os resultados esperados desse estudo? Então, a gente tem, primeiro, uma configuração de cenários de emissões, onde a gente espera ver as reduções dessas emissões, resultados setoriais, não adianta a gente falar do país como um todo sem deixar claro qual é o nível de contribuição de cada setor. Uma análise custo-benefício também é fundamental, porque nós estamos sempre, uma premissa também, um conceito fundamental é que essa transição seja uma transição justa. Então, fazer essa análise custo-benefício, quanto custa fazer essa transição energética? Será que o benefício vale a pena? Então, essa análise também é parte fundamental desse estudo conduzido por nós esse ano. E os impactos, quais são os benefícios, quais são os impactos que isso vai trazer na nossa economia, na geração de emprego, na transição justa, no atingimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, aonde, no final disso tudo, nós temos a proposição ou a recomendação de políticas públicas para que essas ações sejam, de fato, tiradas do papel, e que, de fato, possam contribuir para esse compromisso feito lá no Acordo de Paris. E, para que isso tudo aconteça, o engajamento dos stakeholders é fundamental, é um trabalho super colaborativo, super aberto. A Enel pratica esse conceito de a abertura do Open Power, de abrir a energia para novos usos, para novas colaborações, para novas parcerias. Então, esse é um conceito também que não poderia ser diferente também aplicarmos nesse estudo. E trazer para vocês aqui que a abordagem é integrada. Então, ao mesmo tempo que nós estamos avaliando o uso da energia, não só na parte de geração da produção da energia elétrica, que é uma parte primária fundamental, a gente também está olhando o lado da demanda, o lado do consumo. Então, esse estudo ele inclui setores como aplicações residenciais, comerciais, industriais, a parte de transporte, e a parte também no Brasil muito importante, que é a parte de o setor não energético também, quando a gente fala de utilização, mudança do uso da terra, a gente fala também do setor agropecuário. Então, existe uma abordagem onde existe uma relação entre esses setores que são principalmente intensivos no uso da energia. E aqui a gente chega nessa lâmina com algumas informações muito interessantes que já são fruto de toda essa discussão, de toda essa análise, de todos esses meses de trabalho em conjunto. Então, aqui nós podemos ver como o nosso país, como o Brasil pode alcançar as emissões neutras, o net zero, o zero líquido, em 2050, e quais os avanços que essa transição trará. Então, a gente percebe que em um cenário, a gente tem uma elevação, num cenário de referência, onde as premissas não acontecem conforme a gente sugere, existe uma expectativa de aumento das emissões de gases de efeito estufa até 2050. Mas existe a boa notícia. A boa notícia é que
nós conseguimos, através de todas essas contribuições, chegar em premissas, KPIs, indicadores que, caso concretizados, nos levam a um cenário net zero em 2050, ou seja, é possível nos encaminharmos para uma economia de baixo carbono, né? Na figura abaixo, nós temos aí uma abertura onde cada setor da economia participa com uma parcela dessa redução, né? Então, não significa que toda a economia vai ser zero carbono. Alguns setores da economia vão contribuir mais e outros menos, no sentido de que, quando a gente considera a economia como um todo, essa sim, o resultado líquido geral de todos os setores nos leve a uma emissão líquida zerada. Tá? E quais são os benefícios que essa transição energética pode trazer? Olhando toda essa análise custo-benefício que eu mencionei, nós chegamos à conclusão de que é possível ter um balanço líquido positivo entre perdas e criações de novos empregos, um saldo positivo de 8 milhões. 8 milhões de empregos sendo gerados pelo fato de nos encaminharmos para uma transição energética baseada em energia renovável, né? Isso é muito importante. Isso passa por temas fundamentais também, como hidrogênio, armazenamento de energia. Então, todas essas tecnologias, todas essas ações, uma vez postas em prática, isso pode nos levar a uma criação positiva de emprego e renda, né? Um outro benefício da transição energética, para resumir todos os dados, né, que nós trazemos como resultados do estudo, é de que 63% nesse cenário, né, para alcançarmos 2050 a emissão zero, 63% da produção de energia deverá ser de fontes eólica e solar. Então, a gente percebe que essas fontes de geração de energia elas vêm crescendo nos últimos anos, nas últimas décadas, mas a expectativa é de que ela alcance esse percentual de representatividade na geração, na matriz elétrica brasileira, de 63%, né? E outro dado importante é de 85% deve ser a participação de veículos elétricos, né? Esse é um ponto também fundamental. O setor de transportes contribui muito para a emissão e, pelo lado positivo, para a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, um outro ponto muito importante é que, dentro desse cenário Net Zero 2050, nós estimamos que 85% seria a participação de veículos elétricos. E aqui, quando nós falamos de veículos elétricos, não estamos falando apenas de veículos leves, estamos falando de todas as categorias de veículos, né? Então, é um ponto importante que precisa ser trabalhado como política pública, o incentivo, né, à substituição ou a gradual substituição, né, a comercialização e a transformação, né, desses veículos em veículos elétricos. Então, são esses os três grandes principais resultados que nós queremos hoje compartilhar com vocês, dizer que existem outros resultados também interessantes, há mais resultados que podemos e que foram estudados e que vocês podem ter essa informação, ela é pública, ela está disponível e aonde vocês podem encontrar, né? Todos esses resultados que eu mencionei e outros resultados abertos por setor da economia, vocês encontram no nosso site da Transição Energética Brasil. Tem um link aqui nessa lâmina, aqui no subtítulo vocês vão perceber que existe um caminho mais fácil, que se vocês apontarem a câmera do seu celular, agora na tela, está aparecendo um QR Code e vocês vão ter acesso à página do projeto Caminhos para a Transição Energética no Brasil.
aonde estamos colocando todo o repositório de conteúdo desse estudo, as apresentações que foram feitas, as análises, os vídeos dos workshops. Nós promovemos 8 eventos ao longo de 2022, sendo 3 workshops, 3 eventos maiores, né, com representantes de diversos setores, de governo a setores privados, empresas privadas que trouxeram seus exemplos de transição energética que estão praticando atualmente. Foram 5 mesas de debate muito interessantes, setoriais, né, além desses 3 eventos que eu falei. Então, todo esse material completo vocês encontram na página do projeto Caminhos Brasil ou apontando para o QR Code que está na sua tela. Então, fica aqui o convite, você que se interessa pelo assunto de combate a mudanças climáticas, transição energética, como a gente pode fazer para reduzir as emissões no Brasil, por favor, se junte a nós, contribua, colabore, estamos abertos à colaboração e à parceria de qualquer stakeholder, de qualquer setor da economia, seja academia, ONGs, terceiro setor, empresas privadas, públicas, governo. Então, é uma discussão muito abrangente, muito democrática, e que, de fato, essa transição energética e o modelo que o Brasil precisa perseguir, né, para conseguir uma economia de baixo carbono não é apenas papel de um setor, ou do público ou do privado. Ele passa por todos nós, né? A política pública é fundamental, mas quem faz acontecer é o setor privado, e nós, enquanto cidadãos, também devemos ter essa consciência, né, essa educação climática, essa cultura de que, de fato, a transição energética passa pelos hábitos de cada um de nós, né? E dizer, por último, a última mensagem, que os benefícios sociais da transição energética são maiores do que os investimentos necessários. Então, ao longo do tempo, também é uma conclusão muito importante do nosso estudo, vale a pena investir em transição energética, porque gera mais benefício do que o investimento necessário para fazer essa transição, para nos movimentarmos para essa transição. Então, quero deixar aqui o recado, o site da Enel está à disposição, né? Então, ficamos aqui abertos à colaboração. Muito obrigado, Instituto Ethos, muito obrigado a todos que nos assistem nesse dia, e contem conosco que nós vamos continuar estudando. Esse estudo não é conclusivo, obviamente, ele continua, podemos aprofundar, podemos detalhar, então vamos continuar nessa luta, enfim, para conseguir alcançar os compromissos climáticos e ajudar o planeta a limitar o aquecimento global. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.